Olá, turma! Hoje nós vamos fazer o estudo de expressões algébricas. Nós vamos recordar os conceitos já estudados em expressão algébrica, nós vamos calcular o valor numérico de uma expressão algébrica, desenvolver operações envolvendo termos algébricos e fazer o estudo de padrões, que é a análise de figuras, onde nós vamos através de uma interpretação, determinar expressões algébricas que determinam uma sequência. Vamos recordar? O que são expressões algébricas? Como nós já vimos, expressões algébricas são todas as expressões formadas por números e por letras, e além disso por sinais operatórios. Então são exemplos de expressões algébricas: 4x mais 2y, 4x ao quadrado mais 5y, 22xa mais y menos 164 x ao quadrado vezes y ao quadrado. Então esses são alguns exemplos de expressões algébricas. Uma expressão algébrica é formada por... Vamos analisar o seguinte exemplo: 5xy. Então, nós começamos com um valor numérico. Os números que acompanham as incógnitas são chamados de coeficientes. Então, são os coeficientes numéricos, os números que iniciam a expressão algébrica. Na expressão algébrica, nós temos também letras. Os números desconhecidos são chamados de incógnitas e normalmente são representados por letras. Valor numérico das expressões algébricas. Valor numérico de uma expressão algébrica é o resultado que se obtém quando substituímos as variáveis ou incógnitas em uma determinada expressão algébrica por valores numéricos e se efetuam as operações indicadas. Veja o exemplo a seguir. Calcule o valor numérico da expressão algébrica 4x ao quadrado mais 5y, sabendo que x é igual a 2 e y é igual a 3. Então, inicialmente, nós vamos retirar a letrinha x e a letrinha y e, no seu lugar, colocar os valores numéricos, que são o 2, que é o valor de x, e o 3, que é o valor de y, transformando assim a expressão algébrica em uma expressão numérica. Então, nós temos uma multiplicação, adição e potenciação. Primeiro, eu resolvo a potenciação. O que é 2 elevado ao quadrado? É 2 multiplicados por ele mesmo 2 vezes, que é igual a 4. Multiplicação e adição. Primeiro, eu resolvo as multiplicações. 4 vezes 4, 16. 5 vezes 3, 15. 16 mais 15 é igual a 31. Adição e subtração de expressões algébricas. É feita agrupando-se todos os termos semelhantes e somando-os ou subtraindo. Mas o que são termos semelhantes? Termos semelhantes são termos que têm a mesma parte literal. Vamos ver alguns exemplos? Então, nós temos aqui uma adição. Aparece parênteses. Quando eu tenho o sinal de mais antes de parênteses, eu elimino os parênteses e conservo o sinal de todos os números que estão em seu interior. Então, agora vamos destacar os termos semelhantes. Nós podemos perceber que 12x ao quadrado é semelhante com menos 15x ao quadrado.
21y² é semelhante com 25y², e menos 7k não tem termos semelhantes. Próximo passo, vamos agrupar esses termos. Agora vamos somar os coeficientes e conservar as partes literais. 12 menos 15. Sinais diferentes eu subtraio. 15 menos 12, 3. Quem é maior? O 15. Ele é negativo, resposta negativa. Então, vai sobrar menos 3x². 21 e 25. Sinais iguais. Eu somo e conservo o sinal. 21 mais 25, 46. Se os dois são positivos, resposta positiva. E conservo o 7k negativo. Veja outros exemplos. Nós temos uma segunda adição. Então, como no exemplo anterior, nós vamos eliminar os parênteses. Segundo passo, identificar os termos semelhantes, que são aqueles que têm a mesma parte literal. E aqui eu tenho que ter o cuidado que x² é diferente de x, porque o x é um valor só. O x² é esse valor de x multiplicado por ele mesmo. Então, agrupando os termos semelhantes, nós teremos. Quando o coeficiente não aparece, ele vale 1. 1 menos 3. Sinais diferentes, eu subtraio. 3 menos 1, 2. Quem é maior? O 3. Ele é negativo, resposta negativa. Ou então, nós podemos usar aquela linguagem mais popular, né? O valor positivo é aquilo que eu tenho, negativo é aquilo que eu devo. Eu tenho 1, gasto 3, vou ficar devendo 2, então menos 2. E tenho 8, gasto 3, o que vai acontecer? Vai sobrar 5, então 5x positivos. E na terceira parte eu tenho duas dívidas, uma de 1 e uma de 6. Ao todo eu devo 7. Então, resultado final, menos 2x² mais 5x menos 7. No segundo exemplo, nós temos uma subtração. Sinal de negativo antes de parênteses é sinal de alerta. Ele troca todos os sinais que vêm dentro de parênteses. Então, oposto de menos 3, mais 3. Oposto de mais 10, menos 10. Oposto de menos 6, mais 6. Vamos agora identificar os termos que são semelhantes. Próximo passo, agrupá-los. 5x² mais 3x. Sinais iguais, eu somo e conservo o sinal. Ou, tenho 5, ganho mais 3, vou ficar com 8. Devo 9, faço uma outra dívida de 10. Eu aumento a minha dívida para 19, então menos 19. Ou, sinais iguais, eu somo e conservo o sinal. Tenho 6, gasto 8, fico devendo 2. Então, finalizando, nós teremos 8x² menos 19x menos 2. Multiplicação de expressões algébricas. A multiplicação algébrica é feita multiplicando-se termo a termo. Para multiplicar a parte literal, usamos a propriedade da potenciação para multiplicação de mesma base. O que diz essa propriedade? Nós vamos repetir a base e somar os expoentes. Veja alguns exemplos. Então, nós temos 3xy² vezes 4xy. Então, nós vamos multiplicar coeficiente com coeficiente, x com x e y com y. Coeficientes eu multiplico entre si. 3 vezes 4, 12. Na parte literal, eu conservo a letra e somo os expoentes. Lembrando que expoente que não aparece vale 1. Então, em x eu vou ter 1 mais 1, 2. Então, x². E em y, 2 mais 1, 3. Y ao cubo. Então, resultado final, 12x² vezes y ao cubo.
Veja outros exemplos. Então, nós temos aqui a presença de parênteses. Então, cada termo que está no primeiro parênteses vai multiplicar cada termo do segundo. É o que nós chamamos de propriedade distributiva. Então, o 3x, ele multiplica o x e o 3x multiplica 2y. 2y multiplica x e 2y multiplica 2y. Lembrando que quando as letras forem iguais, nós vamos conservar a letra e somar os expoentes. Então, na primeira parte, x vezes x, x ao quadrado. Então, 3x ao quadrado. 2 vezes 3, 6. X vezes y, xy. 2 vezes 1, 2. Y vezes x, xy. 2 vezes 2, 4. Y vezes y, conserva a letra, soma os expoentes. 1 mais 1, 2. E eu tenho dois termos que são semelhantes, que têm a mesma parte literal, que é xy. Então, 6 mais 2 é igual a 8, resultando em 3x ao quadrado mais 8xy mais 2y ao quadrado. Mais um exemplo. X ao quadrado mais a ao quadrado, que multiplica y ao quadrado mais a ao quadrado. Então, aqui também, cada termo do primeiro parênteses vai multiplicar cada termo do segundo. Então, x ao quadrado multiplica y ao quadrado, x ao quadrado multiplica a ao quadrado. Segundo termo, a ao quadrado multiplica y ao quadrado e a ao quadrado multiplica a ao quadrado. Aí as letrinhas são iguais. Eu conservo a base e somo os expoentes. 2 mais 2, 4. Então, nós temos a elevado à quarta potência do final da expressão. Divisão de expressões algébricas. Para dividir expressões algébricas, devemos dividir os coeficientes entre si e a parte literal também entre elas, tomando cuidado ao dividir as partes literais. Por quê? Porque nós devemos usar as propriedades da potenciação, onde, quando eu tenho bases iguais, eu conservo a base e subtraio os expoentes. Vamos ver alguns exemplos? 10x à quarta dividido por 2x. Então, nós vamos dividir coeficiente por coeficiente, parte literal por parte literal. 10 dividido por 2, 5. Na parte literal, nós vamos subtrair os expoentes. Lembrando que o expoente que não aparece vale 1. 4 menos 1, 3. Então, nós teremos 5x elevados ao cubo. Segundo exemplo, 16x divididos por 4x. 16 dividido por 4 e x dividido por x. Lembrando que o expoente que não aparece vale 1. 16 dividido por 4 é 4. Em x eu vou conservar e subtrair os expoentes. 1 menos 1, 0. Todo número elevado a 0 é igual a 1. E 1 vezes 4 é igual a 4. Expressões algébricas equivalentes. Expressões algébricas equivalentes são expressões formadas por letras e números e que representam o mesmo valor. É possível dizer que as expressões algébricas a seguir são equivalentes? Por quê? Então, nós temos duas expressões algébricas. Vamos analisar a primeira. 6 que multiplica n mais 4. Então, esse 6, ele vai multiplicar o n e ele também vai multiplicar o 4. 6 vezes n, 6n. 6 vezes 4, 24. Vamos simplificar a segunda expressão. O 2, ele multiplica cada termo que aparece dentro de parênteses. Então, 2 ele vai multiplicar 3n's e o 2 vai multiplicar o 12. 2 vezes 3, 6n's. 2 vezes 12, 24.
Então, podemos observar que as expressões finais são iguais. Então, as expressões, elas são equivalentes, pois elas representam o mesmo valor. Veja outros exemplos. Assinale a alternativa que indica a expressão algébrica equivalente a n mais n mais n mais 2. Então, primeiro passo, vamos simplificar essa expressão. As letrinhas n, elas são iguais, então elas podem ser somadas entre si. Um n mais um n, 2 n's. 2 n's mais um n, 3 n's mais 2. Então, a opção correta, onde está representada uma equação equivalente à equação dada, é a alternativa A. Outro exemplo. Quais expressões são equivalentes a 4D mais 6 mais 2D? Então, analisando, observando as opções, eu já percebi que a letra A é equivalente. Por quê? Eu vou agrupar os termos que são iguais, semelhantes. Então, 4D é semelhante com 2D. 4 mais 2, 6. 6D mais 6 é equivalente à expressão que aparece na letrinha A. Agora, vamos analisar as expressões que aparecem na letra B, na C e na D. Na letra B, nós temos 6 que multiplica D mais 6. Então, esse número 6, ele vai multiplicar cada termo que está dentro de parênteses. Então, 6 vezes D, 6D. 6 vezes 6, 36. Então, não é equivalente, elas são diferentes. Na letra C, nós temos uma adição. Então, primeiro passo, vamos eliminar os parênteses. Segundo passo, agrupar os termos semelhantes. 3D mais 3D, 6D. 3 mais 3, 6. Então, a letra C também é igual, também é equivalente à expressão inicial dada. E na letra D, também nós temos uma soma, só que aparece também uma multiplicação. Então, o 3 que está fora de parênteses, ele vai multiplicar cada um dos termos que está dentro de parênteses. 3 multiplico D, 3 multiplico 3. 3 vezes D, 3D. 3 vezes 3, 9. Agrupando os termos semelhantes, 3D mais 3D, 6D. 9 mais 9, 18. Então, são equivalentes à expressão inicial dada. As expressões que aparecem nas alternativas A e C. Observe a sequência de figuras. Nós vamos verificar agora, nós vamos observar que nós temos aqui uma sequência de figuras formadas por retângulos. Ao observar as figuras, percebe-se uma regularidade, em que a primeira tem 7, a segunda 9 e a terceira 11 cubos. O Mário, o Leonardo e a Patrícia, que são estudantes, escreveram as seguintes expressões gerais para essa sequência. O Mário, ele disse que pode representar essa sequência por n mais 2, mais n mais 2, mais 1. O Leonardo disse que pode representar por 2, que multiplica n mais 1 mais 3. E a Cristina, 2n mais 5. A semelhança entre essas expressões algébricas, quais? Bom, uma aluna muito esperta respondeu: as expressões, elas são equivalentes. Bom, se você respondeu que são equivalentes, então você acertou. Mas por que elas são equivalentes? Elas são equivalentes, pois, ao substituir as variáveis por um mesmo valor, o resultado é o mesmo para todas elas. Vamos conferir? Suponha que o n seja 1. Teremos, na expressão escrita por Mário, onde tem a letrinha n, eu vou substituir por 1. 1 mais 2, 3. 3 mais 3, 6. 6 mais 1, 7.
Agora vamos analisar a expressão escrita por Leonardo. Onde tem N, eu vou substituir pelo número 1. 1 mais 1, 2. 2 vezes 2, 4. 4 mais 3, 7. Cheguei na mesma resposta. Vamos ver a expressão escrita por Cristina. Onde tem N, vamos substituir pelo número 1. 2 vezes 1, 2. 2 mais 5, 7. Também chegamos a uma mesma resposta. Aí, se eu pegasse um outro valor, por exemplo, 5. Em Mário, 5 mais 2, 7. 7 mais 7, 14. 14 mais 1, 15. Beleza. Na expressão de Leonardo. Onde tem N, eu vou pôr 5. 5 mais 1, 6. 6 vezes 2, 12. 12 mais 3, 15. Cheguei na mesma resposta. Na situação exposta por Cristina, onde tem N, eu vou pôr 5. 2 vezes 5, 10. 10 mais 5, 15. Então, novamente, cheguei ao mesmo valor. Então, qualquer número que você substituir no lugar de N, você vai ter sempre que chegar na mesma resposta. Queridos alunos, agora vamos aplicar os conhecimentos adquiridos na resolução de exercícios. Qualquer dúvida, pergunte. Terei prazer em auxiliar você na resolução das atividades. O estudo abre portas. Quando estudamos com dedicação, temos milhares de oportunidades para aproveitar.